Dona Maria acordava todos os dias às 5 da manhã. Aos 50 anos, seu corpo já conhecia aquela rotina como quem conhece uma velha canção. Pegava 2 ônibus para atravessar a cidade, saindo da periferia rumo ao bairro nobre onde trabalhava há 15 anos. A casa dos Almeida era imponente, com 3 andares, piscina e um jardim, que ela mesma cuidava nas horas vagas. O Dr. Roberto Almeida, um renomado advogado, sempre fora um patrão correto. Pagava em dia e raramente levantava a voz. Sua esposa, Patrícia, era mais distante, mas nunca desrespeitosa. Maria havia criado uma rotina confortável ali. Conhecia cada cômodo, cada objeto, cada segredo daquela casa grande. Era invisível na maioria das vezes, como costumam ser as pessoas que limpam, cozinham e organizam a vida dos outros. Mas Maria não se importava. Aquele trabalho sustentava sua própria casa, pagava os estudos do neto e garantia uma vida digna. Ela tinha orgulho de seu trabalho, da dedicação com que ilustrava cada móvel, da perfeição com que deixava tudo em ordem. Tudo mudou numa terça-feira comum de abril. Maria estava organizando o escritório do Dr. Roberto, um lugar onde raramente entrava, pois ele mesmo preferia manter aquele espaço privado. Mas naquele dia ele havia viajado para São Paulo e pedira que ela fizesse uma limpeza completa. Ao mover alguns livros da estante para tirar o pó, uma caixa de madeira antiga caiu ao chão. A tampa se abriu e papéis antigos se espalharam pelo tapete persa. Maria começou a recolhê-los com cuidado, temendo ter danificado algo importante. Entre fotografias amareladas e documentos antigos, seus olhos pararam numa certidão de nascimento. O nome que lia a fez paralisar: Roberto Almeida da Silva, filho de Helena da Silva. Aquele sobrenome era seu sobrenome. Helena da Silva era o nome de sua avó, que ela mal conhecera. A mulher havia falecido quando Maria tinha apenas 7 anos. Suas mãos tremiam enquanto segurava o papel. Procurou mais documentos na caixa, encontrando cartas, fotografias e uma árvore genealógica desenhada à mão. Não havia dúvida. Dr. Roberto era filho de sua avó Helena, o que significava que ele era irmão de sua mãe. Conceição. Maria sentou-se no chão do escritório, ainda segurando os documentos, tentando processar aquela descoberta impossível. Seu patrão era seu tio. Durante 15 anos, ela havia trabalhado para um membro de sua própria família, sem que nenhum dos dois soubesse. Como isso era possível? Começou a rememorar as histórias que sua mãe contava, fragmentos de um passado doloroso que ela mencionava raramente. Conceição falava de uma mãe que trabalhara em casas de família a vida inteira, que tivera vários filhos de diferentes pais, que morrera cedo e pobre. Maria nunca soube que tinha tios ou tias. Sua mãe sempre dissera que era filha única, ou pelo menos era o que ela acreditava. Olhando para as fotografias antigas, Maria viu uma jovem Helena nos braços de um homem branco bem vestido. No verso, uma data 1950, outra foto mostrava Helena já mais velha, com uma criança de pele clara no colo. Aquela criança era Roberto. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Helena trabalhara como empregada doméstica na casa dos Almeida, a tradicional família de advogados. E ali, naquela casa, ela engravidara do patriarca. A história escrita nas cartas era ao mesmo tempo banal e devastadora. Helena, jovem, negra e pobre, havia sido seduzida ou abusada pelo Dr. Alberto Almeida, avô do atual Roberto. Quando a gravidez foi descoberta, a família Almeida reagiu como tantas outras famílias de elite da época. Pagaram um valor para que ela deixasse o bebê aos seus cuidados e desaparecesse. Helena aceitou, desesperada e sem alternativas. O menino Roberto cresceu como filho legítimo dos Almeida, criado com privilégios, educação nas melhores escolas, uma vida de oportunidades. Enquanto isso, Helena teve outras filhas, entre elas Conceição, mãe de Maria, viveram na pobreza, trabalhando como empregadas domésticas, lavadeiras, cozinheiras. A família nunca soube da existência de Roberto, e ele jamais soube que sua mãe biológica não era a mulher que o criara. Os Almeida apagaram Helena da história, como se ela nunca tivesse existido, além de uma funcionária que um dia trabalhou para eles. Maria sentia uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Sua família havia sido roubada, fragmentada, apagada. E ela, sem saber, havia servido por anos ao filho da mulher que fora descartada como lixo, durante dias. Maria guardou o segredo. Continuou seu trabalho normalmente, mas agora observava Dr. Roberto com outros olhos. Procurava semelhanças físicas, gestos que pudessem denunciar o parentesco.
e eles estavam lá, o formato do nariz, idêntico ao de sua mãe, o jeito de inclinar a cabeça quando pensava, até o sorriso, raro mas caloroso, lembrava o sorriso de sua prima Joana. Como ninguém nunca havia notado, mas Maria sabia a resposta, porque ninguém olhava realmente para ela, era apenas a faxineira, parte da mobília, alguém que estava ali, mas não existia de verdade. A invisibilidade social a protegia e a aprisionava ao mesmo tempo. Pensou em contar para sua mãe, já com 80 anos e frágil de saúde. Mas o que isso traria além de dor? Conceição havia construído uma vida apesar de tudo. Tinha filhas, netos, bisnetos. Reabrir aquela ferida de abandono e traição serviria para quê? Maria oscilava entre o desejo de justiça e o medo das consequências. E se contasse para o doutor Roberto, como ele reagiria? Acreditaria nela ou a demitiria, pensando traitor sei de algum golpe? A decisão de revelar a verdade veio de forma inesperada. Dr. Roberto estava no escritório revisando documentos quando chamou. Maria disse que estava organizando seu testamento e seus arquivos de família, querendo deixar tudo em ordem. Mencionou que sempre sentira um vazio, uma sensação de que algo faltava em sua história. Sua mãe de criação havia falecido há 10 anos, e só então ele descobrira que era adotado. Passou anos procurando informações sobre sua mãe biológica, mas os rastros eram poucos. Sabia apenas que ela se chamava Helena e havia trabalhado para sua família. Maria sentiu o coração disparar. Era o momento. Com a voz embargada, disse que precisava conversar com ele sobre algo importante. Pediu que se sentasse e, com mãos trêmulas, contou tudo. Mostrou os documentos que havia encontrado. Explicou sua árvore genealógica, conectou os pontos. Dr. Roberto empalideceu. Ficou em silêncio por longos minutos, olhando alternadamente para Maria e para os papéis. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Ele não duvidou, pelo contrário, tudo fazia sentido finalmente. Os dias seguintes foram de revelações e emoções intensas. Dr. Roberto pediu um exame de DNA, não porque duvidasse, mas porque precisava daquela confirmação científica para processar a realidade. O resultado veio 2 semanas depois. Parentesco de tio e sobrinha confirmado. Eles eram família. Maria levou sua mãe Conceição para conhecer o irmão que ela nunca soube que existia. O encontro foi carregado de lágrimas, abraços e dor compartilhada. Conceição tocou o rosto de Roberto como se tocasse um milagre, dizendo que ele tinha os olhos da mãe deles. Roberto chorou como não chorava desde criança, acolhendo aquela irmã que o destino havia escondido por décadas. Ele quis saber tudo sobre Helena, sobre a vida que ela teve depois de ser forçada a abandoná-lo. Maria e Conceição contaram histórias de uma mulher forte, trabalhadora, que nunca reclamava, mas carregava uma tristeza profunda no olhar. Helena havia morrido sem nunca rever o filho, sem nunca poder contar a verdade. A injustiça daquilo pesava sobre todos eles. Roberto expressou raiva de seu avô, do sistema que permitia que homens ricos descartassem mulheres pobres como objetos, separassem mães de seus filhos. A revelação transformou todas as relações naquela casa. Patrícia, esposa de Roberto, inicialmente ficou chocada e confusa, mas era uma mulher de bom coração e logo abraçou aquela nova configuração familiar. Os filhos do casal, já adultos, também acolheram Maria e toda a família dela. Roberto insistiu que Maria não precisava mais trabalhar como faxineira. Ofereceu-lhe uma pensão, uma casa melhor, tudo que pudesse compensar os anos de trabalho sem saber que era família. Mas Maria recusou caridade. Aceitou ajuda para sua mãe, que precisava de cuidados médicos, e para os netos que queriam estudar. Mas continuou trabalhando, não mais como empregada dos Almeida, mas como gerente de uma pequena empresa de limpeza que Roberto ajudou a abrir. Ela queria dignidade, não esmola, queria construir algo por mérito próprio. Roberto respeitou aquilo e passou a admirar ainda mais a força daquela mulher que era sua sobrinha. Começaram a almoçar juntos aos domingos, reunindo as duas famílias que sempre deveriam ter sido uma só. Maria conheceu primos, sobrinhos netos, uma rede de parentesco que nunca imaginara ter. A história de Maria e Roberto ganhou notoriedade quando ele, como advogado respeitado, decidiu usar sua voz para denunciar as injustiças históricas que separaram sua família. Escreveu artigos sobre o racismo estrutural, sobre como as elites brasileiras construíram sua riqueza às custas da exploração de corpos negros, sobre os filhos indesejados que foram apagados para manter a pureza das linhagens brancas.
Participou de debates, deu entrevistas, tornou-se um defensor de políticas de reparação histórica, mas o mais importante era o que fazia no privado. Roberto usou sua influência e recursos para pesquisar outras histórias, similares em sua própria família e em famílias conhecidas. Descobriu que havia dezenas de casos parecidos. Filhos bastardos criados na pobreza enquanto os miosermas brancos herdavam fortunas. Começou um trabalho de reconhecimento e reparação, procurando esses parentes esquecidos. Maria tornou-se sua parceira nesse projeto. Ela entendia como ninguém a dor do apagamento, da invisibilidade, juntos. Criaram uma organização que ajudava pessoas a resgatar suas histórias familiares, fragmentadas pelo racismo e pela desigualdade social. Era uma forma de honrar Helena e todas as mulheres negras que tiveram suas vidas e famílias destroçadas, 5 anos depois da descoberta. Maria estava em pé diante de um auditório repleto. Ao seu lado, Dr. Roberto. Eles haviam sido convidados para falar numa universidade sobre suas experiências. Maria, que passou a vida invisível, agora era vista. Sua voz, que antes só servia para responder sim, senhor, está pronto, agora ecoava para centenas de pessoas. Ela falava sobre resiliência, sobre a força das mulheres negras, sobre a importância de resgatar histórias apagadas. Roberto falava sobre privilégio, responsabilidade e reparação. Ao final, uma jovem negra se aproximou de Maria com lágrimas nos olhos. Disse que sua avó também havia sido empregada doméstica numa casa de família rica e que sempre suspeitou que seu pai fosse filho do patrão, mas nunca teve coragem de investigar. Maria abraçou a jovem e disse: sua história merece ser contada. Você merece saber de onde veio. Naquele momento, Maria entendeu que sua jornada não era só sobre ela e Roberto. Era sobre todas as famílias fragmentadas, todos os laços rompidos, todas as verdades enterradas. Era sobre olhar para o passado com coragem e construir um futuro onde ninguém mais seja invisível. Onde todas as famílias sejam reconhecidas e respeitadas, independente da cor da pele ou da conta bancária.